Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Realmente, eu fui um dos primeiros organizadores do Grupo ASP, junto com o Bruno Gola e o Rodrigo Pimentel, RBP, que ambos hoje estão morando na Europa. E eu queria agradecer a Lambda 3 por receber a gente. É super legal, tenho o maior respeito por essa empresa, as pessoas que eu conheço daqui. E o Regis por estar fazendo o papel mais ativo de organização do grupo, mas eu queria falar uma lição a respeito dos 12 anos do Grupo ASP, que é o seguinte: a gente não pode se acomodar quando tem uma pessoa super ativa e bacana que nem o Regis, porque de repente o Regis vai morar na Austrália, e aí já aconteceu esse grupo aqui morrer durante alguns meses, mais de um ano, daí entrou uma outra pessoa que também era super ativa, o Eric Deck, aí todo mundo ficava esperando o Eric organizar as coisas. Não pode ser assim, tá, pessoal? Todo mundo pode organizar um evento do Grupo ASP. É só se coordenar com o Regis, arranjar um espaço e a gente faz acontecer, e é assim que tem que ser. Quanto mais pessoas fazendo acontecer, maior a chance do grupo continuar vivo e a gente aumenta a diversidade de pessoas, dos locais e tudo mais, tá bom? É isso aí. Eu queria também dizer que eu queria muito ficar aqui. Se tiver um Pai Bar, depois vocês me avisam no Telegram, eu vou. Mas eu tô, assim que eu terminar a palestra, eu vou ter que voltar para Tóquio, que está ali na Paulista, porque tem um outro evento lá que eu preciso estar participando também. 2 eventos ao mesmo tempo. Então, mas vai dar tudo certo. Eu espero que tenha um Pai Bar, mesmo que seja com 3 ou 4 pessoas, eu estarei lá depois, tá bom? Vamos nessa. Então é o seguinte, essa aqui é a palestra que eu apresentei na PyCon em meia hora e eu vou apresentar para vocês em 15 minutos, tá? E é um assunto que eu gosto muito, na verdade eu gosto tanto dessa palestra que eu já fiz uma versão dela para Python, uma versão dela para Elixir e uma versão dela para Go. Essas outras duas eu apresentei em outras conferências aí, Elixir Brasil esse ano e GoFrecon Brasil, tá? Qual que é... Bom, enfim, vocês sabem que eu escrevi um livro, tenho o maior orgulho disso, e muito bem, e agora vamos meio que rápido aqui. É o seguinte, gente, qual que é a motivação dessa palestra? É falar que conjuntos são uma estrutura de dados sensacional, que às vezes é subutilizada por... Eu vou explicar por quê, mas por que conjunto é muito legal? Olha só, por exemplo, vamos supor que você tem um cartãozinho de uma história que você tem que implementar, que é assim, ó. Exiba o produto se todas as palavras da consulta aparecerem na descrição do produto, tá? Então, se você estiver trabalhando com Go, infelizmente você vai ter que fazer na unha, porque em Go não tem sets. A minha palestra de sets em Go é a respeito de como fazer sets em Go, porque não vem pronto, tá? Então, você tem que fazer umas coisas assim, tipo... então eu tenho que saber se a minha slice, a minha lista de palavras... todas elas, então eu tenho que fazer uma coisa tipo contains all. Olha, isso aqui tem 2 laços for dentro com ifs. Isso aqui é um negócio que tem uma complexidade razoável. Não é fácil debugar uma coisa assim. Você pode fazer uma versão um pouquinho melhorada assim, mas continua sendo ruim ter que fazer isso aqui na unha. E muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de código na unha porque elas não sabem que isso já está pronto em Python, tá bom? Mas qual é o lance? Você precisa ter um insight. O insight é o seguinte: o cara fala assim, mas e se mais tarde eu estou muito ocupado codando laços aninhados aqui, não me venha me interromper, tá? Só que esse mano aqui, você vê que ele tem um cachimbo, então evidentemente ele é um intelectual, né? Então é o seguinte, o que ele está falando? Ele está olhando para isso e fala assim, minha gente, isso aqui é um caso de subconjunto. Se o conjunto das palavras da query é um subconjunto das palavras da descrição, é um match. Não precisa implementar laços alinhados com ifs e tal, tá bom? Aí outro exemplo, marque todos os produtos que foram favoritados, exceto aqueles que já estão no shopping cart, tá? É um caso de diferença de conjuntos, isso aqui é um operador de diferença de conjuntos, bem pronto em Python, ok? Então é o seguinte, o que acontece é que conjuntos é uma coisa super importante na matemática, tanto que eu achei essa citação aqui muito interessante. Ninguém achou ainda um ramo da matemática que resistiu com sucesso à formalização através da teoria de conjuntos. Ou seja, qualquer parte da matemática dá para formalizar na forma de teoria de conjuntos, se você for louco o suficiente para isso, tá? Então, o que acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem aquelas operações que a gente... Não sei, eu sou do tempo da matemática moderna, que é um movimento didático em matemática, que depois falaram que era ruim, mas eu achava divertido, tinha bastante conjunto quando a gente era criancinha, fazer exercício com conjunto. Então a gente aprende intersecção, certo?
a gente aprende união, que é a disjunção lógica, tem a diferença simétrica e tem a diferença, etc. O que acontece é o seguinte, por que as pessoas às vezes subutilizam sets? É porque tem linguagens famosas aí, por exemplo, Java, que tem uma API de sets muito pobre, tá? JavaScript também é uma API de sets pobre. Tá? Então, se você tem bastante experiência com essas linguagens, você está acostumado a fazer na unha esses negócios. Tá? Mas o que acontece? Python, Ruby e o framework .NET, eles têm implementações de set bastante completas. Qual é a principal diferença entre o que eu chamei de implementações pobres e implementações completas? As implementações pobres, geralmente, elas implementam só operações que envolvem um elemento e um conjunto. Tá? O elemento está no conjunto, põe o elemento no conjunto, tira o elemento do conjunto, esse tipo de coisa. As implementações ricas, elas implementam operações entre conjuntos. E aí é que a coisa fica interessante. Tá? Então, é por isso, esse que é o lance. Então, o sets em Python é muito poderoso. Tá? Eu fiz aqui um monte de exemplinhos, mas eu quero passar rápido, porque quando eu fiz essa palestra na PyCon, mesmo em meia hora, eu acabei ficando muito tempo nesse começo, e na verdade aqui, eu acho que a parte mais divertida que eu quero fazer é mostrar para vocês uma implementação de conjuntos do zero, tá bom? Mas então com isso, ó, você consegue ter, o Python implementa operadores infixos, ele sobrecarrega os operadores bitwise para trabalhar com conjuntos, tá? Então isso aqui é a intersecção, isso daqui é a união, isso daqui é a diferença simétrica, conhecido popularmente como XOR, e tem a diferença entre dois conjuntos, tá bom? E você tem comparações também. Então, por exemplo, aqueles operadores é um subconjunto, isso aqui é subconjunto estrito, aqui é subconjunto, mas pode ser igual, e tal, é feito com os operadores de menor igual, maior igual, tá bom? E a existência desses operadores infixos permite que você expresse operações de conjunto complexas de um jeito bastante sucinto. Por exemplo, as leis de De Morgan, que não vou ter tempo de explicar, mas está vendo? Dá para fazer expressões lindas como essa aqui, tá bom? E é o seguinte, quais são os métodos de set que tem no Python? Né? Tem um monte deles, tá? E o que é interessante aqui é o seguinte, por exemplo, a operação de intersecção, você tem basicamente três métodos, tem 6 métodos, isso aqui é a continuação daqui. Tem 5 métodos que implementam intersecção em Python, tá? Vamos falar um pouco sobre eles. Quer dizer, esses aqui com Dunder, eles são os operadores infixos. Tá? Esse aqui com Dunder é um operador infixo que atualiza esse conjunto. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você pega o Z e faz a intersecção com o S e modifica o S de forma que o resultado é que o S fica sendo a intersecção dos dois. Tá bom? Lógico que isso só funciona com sets normais em Python, porque também tem uma classe chamada Frozen Set, que são de sets imutáveis. E aí você tem esses 3 operadores aqui, essas 3 funções aqui, mas não tem essa. Essa daqui é muito interessante, porque todas as operações de conjunto em Python também tem uma versão na forma de método, mas ela não é simplesmente um jeito redundante de fazer, mas ela oferece mais poder, porque a chamada de método permite que você passe N iteráveis. Primeiro, aqui os operandos têm que ser conjuntos. Ambos os operandos têm que ser conjuntos, senão não funciona. Tá? Nesse caso aqui tem que ser um conjunto, lógico que você está chamando o método do conjunto, mas aqui você pode passar um ou mais iteráveis de qualquer tipo, e eles serão consumidos para produzir uma intersecção entre todos eles. Tá? Super bacana. Tá? Então a mesma coisa acontece com união e etc e tal, tá bom? Diferença e tal, tá? Tem esses testes aqui que retornam um booleano, né? Aqueles anteriores, todos eles produzem um set novo, tá? E tem aí alguns outros que são para coisas que não tem nada a ver com a matemática, mas tem a ver com processamento de dados, que é você poder adicionar elementos no set, limpar o set, copiar o set, remover um elemento do set, remover e retornar, etc. Tá bom? Então existem APIs, existem interfaces no Python para definir tudo isso. E tem um lance muito legal em Python que é a sobrecarga de operadores, que eu já falei um pouco sobre isso, né? A ideia desses operadores Dunder aí, que representam operadores infixos, tá? Tem uma lógica linda, isso aqui é uma das coisas mais bacanas que tem, mas eu não tenho tempo de explicar isso agora, tá? Mas basicamente é como que o Python resolve essa operação de A mais B, tá bom? Eu vou explicar, vai. É assim, ó. O A mais B é assim. A mais B, o Python fala.
ele vê, o A tem um operador undered, vamos supor que tem. Então, ele pega e invoca o undered passando o B como argumento. Tá? Aí pode acontecer o seguinte, se o resultado é not implemented, isso significa, isso aqui não é uma exceção, tá? É um valor especial. Se o resultado é not implemented, o interpretador sabe que esse método A, add, dessa classe aqui, não sabe lidar com esse operando B. Tá? Então, o Python, se isso aqui dá not implemented, ele devolve o resultado, que no caso é not implemented, e o Python vai fazer uma outra coisa. Tá? Pode fazer ou não. Aqui é o seguinte, ó, se o resultado... desculpa, eu falei errado. Se o resultado não é not implemented, ele devolve o resultado. Tá? Daquele método. Se o resultado é not implemented, aí acontece uma coisa linda. Que é o seguinte, ele vê se o B tem um operador RAD, que é o Reversed Add. Tá? E aí ele invoca invertendo, tá vendo? Então é muito legal, porque se o A não sabe lidar com o B, o Python dá a chance do B ver se ele consegue lidar com o A. Isso é uma coisa linda. Tá? E aí se dá certo, beleza, se não, se as duas tentativas derem errado, o Python levanta type error. Tá bom? Então isso aqui é muito bacana. Agora, a implementação que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu estava lendo o livro The Go Programming Language, que é um dos melhores livros sobre qualquer linguagem de programação que eu já li na vida, recomendo, porque todo mundo deveria saber um pouco de Go, é uma linguagem fácil de aprender, que está ganhando muita importância, mas o livro, mesmo que você odeie Go e nunca queira trabalhar com Go, é um ótimo exemplo de como escrever um livro sobre uma linguagem de programação, com exemplos maravilhosos e tal. E escrito pelo Donovan, que é um manual do Google, e o Kernighan, gente. O Kernighan é o K do KIR. K comercial R, sabe aquele livro famoso, The C Programming Language, tá? Então esse livro é fantástico. E lá tem um livro, lá tem um exemplo, tá? Que é o seguinte, ele implementa um set usando um array de wints, mas em Python dá para fazer de um jeito mais legal. Como é que funciona isso? É assim, ó. Vamos supor, eu tenho esse conjunto aqui, ó. Tá? Como que eu posso representar isso usando essa ideia maluca dos autores daquele livro? E não foram eles que inventaram, isso é uma coisa que já existe mais. Você pode representar isso através de um inteiro. Porque em Python os inteiros não têm limite, é o tamanho da memória, o limite, tá? Então esse inteiro representa esse set. Mas como assim, Luciano, você está louco? Não. Porque é o seguinte, esse inteiro, quando você olha para os bits dele, cada bit aqui representa uma posição do possível conjunto, universo. E aqui está dizendo o seguinte, ó. Esse aqui é a posição do número 90. Tem um aqui para dizer, esse número está no conjunto. Entendeu? Então, para você saber se o número 290 está no conjunto, você vai até o bit 290 e vê se ele existe. Se ele existe, se for 1, beleza. Veja que aqui não tem 289, por isso tem um 0 aqui, mas tem 288, por isso tem 1 aqui. Entenderam? Entendeu? Ó, agora, esse outro conjunto aqui, ó, que só tem um elemento, olha que louco. Aqui tem um bit lá, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer uma pequena animação aqui, ó, tá vendo? Ó, entenderam? Bom, então é o seguinte, por exemplo, como é que você representa um conjunto vazio? O conjunto vazio é o número 0. Como é que você representa um conjunto que tem o número 0? É um 1 na posição 0. Como é que você representa um conjunto que tem só o número 1? É um 1 na posição 1. E um 0 na posição 0, porque só tem aquele elemento. Entenderam? Bom, e aí o que acontece? Então você tem uma implementação, é muito bacana, porque pelo fato de que o Python trabalha com inteiros de precisão arbitrária, a implementação, por exemplo, da intersecção é tão simples quanto isso. Tá? O que eu estou fazendo aqui? A gente vê, aqui só para facilitar para não ter que ficar escrevendo e acessando no atributo, né? Isso aqui é melhor, economiza um pouquinho de performance, porque não tem que acessar esse atributo várias vezes. Mas assim, eu acesso esse atributo que é o atributo a classe do self. Tá? Aí eu vejo, o outro é uma instância dessa classe. Se o outro é uma instância dessa classe, então o resultado vai ser, eu instancio um novo objeto dessa classe, tá? E aí tem um lance que é, na minha representação, aquele numerão lá, esses números, estão simplesmente num campo chamado underscore bits, tá? E aí eu pego o underscore bit do self, faço o recomercial, que é o bitwise operator, com o bit do order e pronto. Se esse teste falha, eu levanto not implement. Levanto não, retorno o valor especial not implementer para dizer para o Python, eu não sei lidar com esse operando aí, mas quem sabe
tem o RAD, entenderam? Então, aqui ó, o método intersection, que é aquela versão que aceita vários iteráveis. Aqui tem um laço que percorre aqueles outros, e para cada um deles ele faz essa mesma operação, só que ele vai fazendo o E lógico, né, o E bitwise, em cima desse mesmo valor dos resultados aqui, tá? E é isso aí. Bom, daí a gente cria... porque no meu construtor eu tenho um jeito de construir um novo conjunto, que é simplesmente passando um número, tá? Se eu não recebo um número, eu levanto uma exceção aqui. Mas basicamente é isso, tá? O código-fonte disso daqui está lá no GitHub Stand-Up Dev, tá? Então, não tenho mais tempo de apresentar os detalhes disso aqui, mas esse aqui é o básico que eu queria mostrar. Como é que você... eu posso... peraí. Poxa vida, eu tinha... tá aqui, na verdade. Ó. Eu posso mostrar aqui, ó... a classe inteira, só para vocês verem, tá? Então, tem os testes e tem aqui o int7. Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu crio o bits. Dá para aumentar. Beleza, obrigado. Só um minuto que tem aqui a Microsoft querendo falar alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Certo? Então, ó, tá vendo? Então, nesse caso aqui, né, eu crio o bits, que eu posso ter passado o bits vazio, ou eu posso passar um iterável de elementos, aí eu vou dando add. Como é que é o len dele? A parte complicada de lidar com bits eu fiz num outro módulo, tá? Que é esse módulo BitOps aqui, tá? Porque esse aqui eu queria fazer uma coisa mais... Aqui é a parte que tem a ver com a implementação de operadores e funções de Python mesmo, e o BitOps cuida das coisas chatas lá, por exemplo, tem lá um método chamado findOnes que percorre os bits e vai iterando. Na verdade, ele é um gerador que vai entregando os números que ele encontrou. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E só para encerrar aqui, está lá o código no Stand-Up Dev, que é uma conta alternativa que eu tenho lá no GitHub. E, conclusão, operadores de conjuntos permitem que você resolva várias tarefas de um jeito mais simples e mais rápido, tá? As classes de set do Python são um exemplo excelente de uma API idiomática, uma API pythônica para você estudar e emular quando você criar uma estrutura de dados, tá? E também é um bom lugar para você aprender como é que funcionam as operações de conjunto. Só que a classe set do Python é implementada em C. Então a vantagem do meu exemplo aqui é que ele é um exemplo didático, então é mais fácil de ler. Tá? Só que ele é mais limitado, certo? Porque a classe set do Python, você pode botar qualquer tipo de objeto Python que seja hashable, que é possível computar um hash, basicamente objetos imutáveis, e a minha classe é mais limitada, você só pode botar números inteiros. Tá? E é isso aí. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu não vou competir com vocês pelo bolo, mas se tiver Pai Bar, eu vou olhar no Telegram e eu vou me juntar a vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu.